segundo ano A, Colégio Castro Alves. Hoje, 20 de julho, caminhando aí já para a última semaninha do mês de julho, para o finalzinho desse mês. Mais uma vez, estamos para o nosso encontro semanal aqui de filosofia, com a finalidade da gente concluir um pouco aquele assunto que nós havíamos começado a discutir sobre Kant, né? Na semana passada, nós começamos a debater um pouquinho sobre o pensamento de Kant, sobre a filosofia de Kant. Lembra que eu fiz um pouco da parte de introdução, correto? Falei um pouquinho do contexto histórico em que se desenvolveu o pensamento kantiano, a filosofia kantiana como um todo, e depois nós aprofundamos, avançamos um pouquinho, falando um pouco acerca da ética kantiana, especificamente da ética, que é o assunto aí do nosso material, que é o assunto do nosso livro. E naquela oportunidade, nós começamos a conversar dizendo que a ética kantiana é uma ética deontológica. A palavra deontologia, talvez ela possa soar meio estranho para vocês, mas a palavra deontologia está relacionada ao dever, né? Uma ética do dever, né? Diferentemente das chamadas éticas consequencialistas, né? Em que o foco o resultado da coisa é muito importante, é levado muito em consideração. É uma ética que foca no resultado. A ética de Kant, ela foca mais no dever, né? Então é a partir disso que a gente vai começar a conversar hoje. Como eu já havia sinalizado para vocês, nós vamos contar hoje com a participação de um convidado, que é professor de filosofia também, né? Tem licenciatura em filosofia, tem mestrado em educação, aqui pela nossa Universidade Federal do Espírito Santo, atua como professor de filosofia aqui no município de Cariacica, né? E nós convidamos essa pessoa, o professor Olímpio Gava, né? É isso? Acertei o nome completo? Para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater um papo, né, sobre Kant. Então, Olímpio, seja bem-vindo. Como eu falei, essa turma tem uns meninos bons, né, que gostam desses diálogos. Pena que a gente não está na sala de aula. Na sala eles ficam mais à vontade. Aqui fica um pouquinho tímido, mas fique à vontade aí para você bater um papinho com eles sobre Kant e a ética. A palavra é sua. Então, tá me ouvindo? Sim, perfeito. Tá ouvindo, né? Aham. Então, bom dia, se atual. Acho que o seu som está cortando. Deixa eu ver aqui se melhora assim. Acho que o seu som está cortando um pouquinho. Vai. Tenta, agora parece que melhorou. Parece. Isso. E realmente, eu estava bem. De quem faz filosofia é o filé mignon, né? Sim. Kant é o filé mignon da filosofia, né? As marteladas de Kant tem condições ímpares de tornar o né? Eu, das marteladas dele, né? Realmente faz 3, 4, 5 vezes. E você quer que eu comece logo pelo imperativo? Começa um pouquinho pelo imperativo, porque ele está falando assim, olha, Kant é o filé mignon da filosofia moderna, né? Ou seja, é um dos grandes nomes, eu já tinha salientado isso para os meninos, é um dos grandes nomes da filosofia moderna, que dá umas pauladas aí na gente, umas marteladas para a gente colocar, dar uma chacoalhada, botar o pensamento no lugar de novo, né? E aí, o grande carro-chefe da filosofia de Kant dentro da ética é o conceito de imperativo categórico, né? A gente podia
Acho que podia começar por aí, conversar com eles acerca dessa questão do imperativo categórico. Beleza. Então, e para começar agora, O áudio a gente tem tá. Os meninos estão dizendo aqui que o áudio está muito ruim, não dá para ouvir quase nada. Peraí, você tá com. Eu estou conseguindo ouvir aqui, gente. Será que não é o de vocês aí, não? Você está usando fone de ouvido? tá todo mundo com o microfone desligado? Tá, agora está melhorando um pouquinho. Tenta aí falar. Tá dando um eco, eles estão. E agora? Agora parece que melhorou. Então, aí, a gente falar do imperativo categórico, entender em quem a filosofia, os filósofos da humanidade, em Kant martelando, de forma bem fundamental, que Kant tendo em quem? Aristóteles, né? Porque a ética em Aristóteles, ela preconiza a uma finalidade. Então, todo ser, né, ele tem que objetivar a sua construção para cumprir a sua finalidade, né? Então, se o Flávio ele nasceu para ser professor, qual é o fim dele? Ser professor. E para isso ele tem que cultivar a habilidade de ser o maior e melhor professor de filosofia. Esse é o fim dele. Então, na ética aristotélica, o homem já está finalizado, né? Ele está acabado, né? Para Kant não, né? Ele vai bater em Aristóteles porque Aristóteles está assim objetivando ao finalizar, né, as habilidades desse homem na questão do indivíduo. Então, Aristóteles ele prima pelo individual, né? Então, Kant vai fazer o seguinte, gente. Não, a partir de agora, nós temos que primar pelo universal. Então, para Kant, todas as inteligências são iguais, né? Em Aristóteles, não, eu já sei quem são as inteligências maiores e melhores na minha sociedade, e eu devo investir mais ainda nelas, né? E olha só que legal, já dá para dialogar até mesmo com as nossas escolas, como a gente vê hoje, porque Kant está na nossa maneira de ser e agir no dia a dia, né? Como que a gente trata a escola hoje, que é apenas um dos fundamentos, né? Todos, independente da classe social, têm que ter o direito de acessar o conhecimento, correto? Na época de Aristóteles, não, teriam direito de acessar o conhecimento aqueles que teriam habilidade para tal. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Está conseguindo aí, ô Flávio? Perfeito. Estão ouvindo, Flávio? Perfeito, estão ouvindo. Então, olha só. Kant, depois dentro do medievo, ele vai querer também sair daquela categoria histórico cristã também. Então, ele vai bater também na cristandade como? O homem ele não está mais caminhando em direção à redenção de um pecado original que ele teria cometido lá no passado, né? Para Kant, o homem ele já tem em seu interior, né, algo que o conduz, o impulsiona, o força a ser maior e melhor. Mas esse maior e melhor não está mais na sua redenção enquanto individual, né? Está na sua potencialização enquanto espécie, né? Por isso que o Kant, ao primar no homem, tirar ele da esfera do individual e deslocá-lo para a esfera do universal, ele vai falar que o universal, a única coisa que é universal a todos os homens, né, é o quê? É isso que ele deu o nome de razão. E para que a razão conduza essa espécie, que é a humana, para o que ela tem de maior e melhor, que vai culminar no
sentido que hoje a gente tem de sociedade, eu preciso cuidar dela, né? Eu preciso estar potencializando ela. Potencializar não mais da dimensão do indivíduo, mas da espécie, né? E para isso, ele cria o quê? O imperativo categórico, né? E o que seria esse imperativo categórico, né? Uma forma, nada mais, nada menos que uma fórmula moral, né? Para a resolução das questões relativas à ação. É a minha ação enquanto homem, mulher, né? Que vai fazer com que eu adquira potência para levar. Olha só, não é mais a minha, não, tá, gente? É a minha sociedade para o que ela pode ter e ser de melhor. É uma ação prática, né? O imperativo categórico, ao longo das obras de Kant, aparece formulado de 3 diferentes maneiras, né? 3 diferentes maneiras que vão sustentar o que passa. Cada uma das 3 formulações se complementam e formam um eixo central dessa moral. Então, vamos a elas. A primeira dela é: age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Então, olha só, existe um deslocamento do princípio lá, né, dentro da questão religiosa, que botava assim: você tem que agir, levar sua individualidade a cumprir o desígnio de Deus. Kant desloca para o quê? O conceito de natureza. É da nossa natureza cumprir esse fim. Tá? Então, age como se a máxima de tua ação devesse ser erguida, né, por tua vontade em lei universal da natureza. Então, você erigir esse princípio, você está seguindo nada mais, nada além do que algo que já é da natureza. Assim como uma caneta que cai, né? A caneta cai, ele está lá mexendo com a lei física mesmo. É algo. Você ir para além disso é você forçar uma contra a natureza, né? O agir mal contra a sociedade é agir contra a natureza, né? Isso em Kant, tá, gente? Tem outros filósofos aí que vão, né? Se você pegar, por exemplo, um Maquiavel, ele desloca isso aí na boa. As leis da natureza, elas são universais e necessárias. Todos os seres a cumprem. Então, não há alternativa, né? Como a lei da gravidade, os ciclos de vida e outras leis se submetem todos os seres, e isso é inquestionável para Kant. Tá bom? Aí, tá. Segunda lei. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim, nunca como um meio. Então, primeiro, olha só, para mim pegar esse segundo imperativo, eu tenho que cuidar assim, ó, avançar um sinal, né? Avançar um sinal é um exemplo dos mais simples, né? Então, por exemplo, por que eu não posso avançar um sinal, né? Mesmo eu estando naquela condição, puxa vida, meu pai está no hospital, não sei o que, eu preciso chegar mais cedo, e o sinal fechou, estou vendo ninguém, né? Nem de um lado nem do outro da rua. Eu vou ao avanço. Você agiu contra a natureza racional para Kant. Nessa perspectiva, porque você está desobedecendo a uma possibilidade de um motoqueiro surgir ali do nada, né? E acabar sofrendo as sequelas desnecessárias por causa de uma falta de racionalidade, isso de cumprir algo que era da natureza. Uma vez fechado o sinal, você tem que parar. Você não tem esse livre-arbítrio, então, né, tipo como Maquiavel, né? Maquiavel vai dar essa possibilidade, não, você faz porque é útil para você, vai ser os utilitaristas, né? Eles vão falar, ó, vai ser útil porque você vai ver seu pai, não sei o quê. Mas em Kant não, a racionalidade ela tem que ser cumprida à risca. Então esse imperativo para ele inquestionável, não avançar sinal. Terceira, age como se a máxima de tua ação devesse
servir de lei universal para todos os seres racionais. Então, gente, na nossa sociedade de hoje, de vez em quando a gente faz algumas perguntinhas, né? Tipo assim, vamos supor, no caso do aluno em sala de aula, né? A experiência mais próxima seria essa, né? Que eu já fui aluno também, então a gente sabe que, puxa vida, colar ou não colar na prova, né? Então, isso aí está tão próximo, e às vezes, assim, o pensamento, né, ele bate tanto com Kant, porque ele está em todo momento, né? Então, quando ele fala, poxa, age como se a máxima de tua ação, então, olha, a máxima da ação sua enquanto homem ou mulher, coisa concreta, carne e osso ali existente, né, gente? Devesse servir de lei universal para todos os seres universais. Então, se você cola numa época passada, por exemplo, lá com seus 16, 17 anos, Kant está falando que essa má ação vai fazer com que você tenha, né, que acabar assimilando essa prática não racional no futuro enquanto professor, porque você vai ter que se ver como aquele que incorreu naquele erro e você terá uma capacidade, uma flexibilidade maior de o quê? Acabar perdoando esse erro, né? Ao passo que uma sociedade que age conforme a razão, ela não vai se permitir isso, e lá no seu futuro, você, enquanto professor, não vai ter nenhuma consequência moral em estar travando as reprimendas necessárias para que esse aluno não incorra mais nesse tipo de incorreção, né? Diríamos. Até aqui deu mais ou menos para entender, gente? Tá dando, você acha? Tá muito complexo? Eu estou conseguindo acompanhar. E aí, meninos? Fernanda posicionou lá que sim, Ana Clara. Os meninos estão dando retorno aí no chat que está tudo ok, está tudo tranquilo. Manda ver. Eu tô sentindo assim, eles são muito amáveis. Porque Kant realmente assim, a gente. Também, eles são muito amáveis. Não, mas eles são muito amáveis, mas são muito sinceros. Se não tivesse dando para acompanhar, eles tinham falar. Igual na hora do som. Não está dando para escutar nada. Você dá um jeito aí que não está escutando nada. Então eles são amáveis, mas são sinceros, tá? Ótimo. Olha só o legal, então. O pessoal do segundo ano A, né? O que vai ser legal em Kant, então? Então, ele desloca, através dessa deontologia dele, né? Em que essas três categorias, né, irão se imperar. Ele quer deslocar, então, a ação. Coloca a ação do homem, ao invés de uma providência divina, em que ele deve, né, estar se corroendo ali pela culpa e tentando buscar a redenção, né? A culpa de um passado, passando por um presente, para buscar a sua redenção no futuro, né? Ele desloca essa prática agora para questões terrenas. Não. O homem, ele é parte da natureza. Então, se o divino participa do homem, ele participa sim, mas de forma interior, né? Ele está no interior, então, que seja na razão, né? E aí, Kant, ele pega três conceitos que são muito caros para ele, para conceber essas três categorias, que é o seguinte: e a educação, ela teria um papel fundamental nesse processo de levar indivíduos se conceberem enquanto espécie. E dessa espécie vir a ser sociedade. Então, indivíduo, espécie, sociedade. O que acontece, então, nessas três pontes aí, né? O indivíduo, ele nasce primeiro numa cultura. Você nasce numa cultura e você absorve, percebe o mundo ali através das práticas e ações que essa cultura te impõe, né?
Nesse momento, para Kant, você ainda não tem liberdade. Uma criança tem liberdade, né? Um adolescente pode ter liberdade? Para Kant, não, porque ela precisa ainda do favorecimento disso que ele falou, que é a sociedade. Então, a sociedade, de alguma forma, através de suas leis, né, através dos seus deveres impostos, dos direitos construídos, protege ainda o quê? A essa criança, esse adolescente. Aí, no segundo momento, da cultura, onde você vai em busca de um aperfeiçoamento através do conhecimento, e conhecimento ainda não é liberdade para Kant, tá, gente? Então, você pode ser lá um advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser padre, você não tem liberdade ainda não tem liberdade. Então, o processo da cultura, você está lá adolescente, tudo mais, você vai galgando esse conhecimento, você se gradua, né, faz um ensino superior ali e começa a trabalhar, né? Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar e ter essa independência, que não é liberdade ainda, você alcança a sua cidadania. Cidadania. Uma vez cidadão, você tem que correr atrás do quê? De sua liberdade, né? E a liberdade, ela só é alcançada a partir do momento que você acessa a sua razão moral, a moral. Aí você alcançou a liberdade, né? Porque aqui a moral, então, ela vai fazer com que você haja de acordo com aquelas 3 categorias primeiras, né? Que a gente acabou de falar, dizer. E a partir dela, você pode fazer parte o quê? Da comunidade de sábios, de homens libertos, né? Então é engraçado que hoje a gente vê Kant assim, né? Então a pessoa alcança a cidadania e já se vê assim, poxa, ó, perfeito, né? Kant conseguiu realizar aquilo que queria, a sociedade de cidadãos. Mas a sociedade de cidadãos, ela ainda é o quê? Ela é fechada, porque cada cidadania projeta esse indivíduo para atender a determinados fins daquela sociedade. Para Kant, o nosso fim maior da comunidade de pessoas morais teriam que ser o quê? O fim da espécie humana como um todo. Esse era o grande desejo de Kant, né? Hoje nós temos alguns filósofos que conversam dentro dessa linha, né? Na perspectiva de não conceber mais o ser humano como raça, mas como espécie planetária. Aí você tem Edgar Morin, né? Então você vê que são resquícios do pensamento kantiano tentando implantar-se no mundo, né? Então nossas escolas hoje, né? Então, por exemplo, que é o mais próximo dos alunos que a gente tem, né? Qual é a finalidade de um Castro Alves? Qual é a finalidade de um salesiano? Qual a finalidade de um americano batista, né? Então, assim, você verifica que tem destinações diferenciadas, né? Umas vão querer atender, de repente, mais perspectiva de conteúdo religioso, outras as demandas mais de conteúdo mercadológico, outras demandas mais sociais, né? Então você vê escolas diferentes, né? Que saem um pouco daquilo que o Kant gostaria, né? Por exemplo, na idade do ensino fundamental e médio, para Kant nós teríamos que dar conhecimento o mais laicos possíveis, né? Para poder, né, fazer com que esse jovem ele tivesse a capacidade de, uma vez adquirido o conhecimento acumulado através da história, e aí que Kant ele é potente, cara, porque ele entende que o aluno ele também tem que ter o poder de resistir àquilo que o seu tempo já não comporta mais. Então, Kant é aquele cara que vai dar ainda essa possibilidade do aluno. Não, o aluno não pode tão somente assumir, né, acumular o conhecimento sem nada, né, questionar, né? Então, Kant vai falar o seguinte, ó, ele tem que
a bola do conhecimento tem que ser passada para ele, mas a competência desse aluno moral que a gente quer, esse cidadão que vai ser, é recriar esse conhecimento para atender o seu tempo, a necessidade do seu tempo. Então, para Kant, não adianta você aprender nada dele se você primar em estagnar, né, paralisar tudo aquilo que ele pensou e voltar àquilo que foi a época de Kant. Não, o negócio é fazer a recriação do pensamento dele, né? Então, aí o poder do aluno também, que ele fala, ó, não, o aluno tem que ter o poder, cara. Você, desde pequenininho, tem que ser estimulado ao que é provocado, né, inquietado, para poder também questionar o que está aprendendo, né? É uma dificuldade da nossa sociedade, né? Que a nossa sociedade está dentro daquela perspectiva mais idealista platônica. Ó, o conhecimento já está pronto e acabado, a gente só tem que lembrar o aluno como fazer e ele tem que engolir isso, pronto, e acabou-se, né? E para Kant, não, ele diz que tem que dar um upgrade nisso daí, gente. Então, assim, para não tomar muito tempo da aula, porque senão a gente se empolga, e pelo jeito a gente só tem 12, 14 minutos, né, meu amigo? Por aí. Se você quiser caminhar para a conclusão, para a gente abrir para os meninos, caso eles tenham perguntas e tal. Então, a gente pode então fazer essa abertura agora? Ou a aula vai até que horas? Pode fazer. Meninos, então, dessa brilhante fala do professor Olímpio, né, eu considero o Olímpio assim, um professor bem empolgado, ele é um cara que pega um conceito e ele consegue fazer piada do conceito, né? Se bem que não dá muito para a gente fazer piada com Kant, mas acho que é interessante essa leveza com que dá no conceito, que as categorias de Kant, os conceitos de Kant, quando analisados assim, sem nenhuma leveza, eles parecem ser incompreendíveis, né? Eu já tive professor e colegas meus que dizem, olha, Kant, a gente não consegue compreender Kant, né? Kant é um pensamento difícil, como o próprio professor Olímpio citou na fala dele, o Kant é um filé mignon aí da filosofia moderna, né? Tudo que veio depois teve que, de algum modo, voltar a ele para dialogar, quer seja para concordar com ele, quer seja para discordar, enfim. Mas, assim, eu creio que ele situou os pontos que são essenciais para a gente amarrar, fechar essa questão de Kant. Primeiro, a questão de uma ética universal, né? A moralidade não pode ser pautada, não pode ser subsidiada nas inclinações subjetivas dos indivíduos. Porque, senão, eu abro margem para que cada um possa fazer aquilo que ele considera justo, bom, ético, e assim a gente não teria uma referência moral para ser seguida, né? Para mim, quando ele fala em que a ética do Kant ela prisma pelo universal, ela prima pela essa questão da universalidade, eu creio que contempla bem o que o material de vocês está trazendo aí nas páginas 5 e 6, de uma ética racional enquanto norma objetiva. Ou seja, tem que ter uma referência. Eu não posso deixar que as pessoas façam o que elas bem acham. Por que eu não posso beber e dirigir? Né? Não é uma questão de arbítrio aí, é uma questão de razão. Né? Por que eu não posso avançar o sinal? No exemplo que o professor citou. Não é uma questão de arbítrio, é uma questão de razão. Por que eu não posso colar na prova, né? A tirinha do Calvin aí? Não é uma questão individual, é uma questão de razão universal, percebe? Porque eu vou abrir margem para várias outras coisas. Essa é a primeira questão. Depois, o imperativo categórico, que para mim não é o carro-chefe da ética kantiana, né? Para mim não, para todo mundo, é o carro-chefe da ética kantiana, que é um imperativo categórico que busca a construção dessa ética universal. Age de tal forma que a máxima da tua ação possa ter valor universal. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer aos outros, em primeiro lugar, eu deveria perguntar como que eu gostaria que se fizesse a mim. Né? Como que eu gostaria que fosse feito comigo. Né? Aí tem uma outra máxima do Kant maravilhosa, né? Antes de fazer alguma coisa, pergunte-se a si mesmo se pode contar aos outros como foi feito. Eu posso contar aos outros como eu fiz isso? Se puder, ok. Se não, repense aí a sua ação.
né? Então, imperativo categórico, como essa ética do PV. Deves porque deves. Não tem que arrumar desculpas, né? E, por fim, a questão da educação como isso que, de certa forma, garante acesso à maioridade, né? Mas não essa maioridade no sentido de graduação, de conhecimento A ou B, mas a maioridade no sentido moral. Né? Talvez, Sandra, Olímpio, Lila, talvez, meninos, um dia nós chegaremos ao ponto de deixar uma sala de aula toda sem vigilância e os alunos não colarem na prova. Né? Talvez um dia nós chegaremos ao ponto de tirar as câmeras da escola e os alunos se comportarem como tal, mas não por conta do cerceamento, não por conta da pressão, mas por um amadurecimento moral. E como é que a gente chega a isso? Para Kant, somente por meio da educação, do esclarecimento. Né? Aliás, jovens, o Enem adora isso nas provas. Tem sido cobrado com uma certa frequência essa questão do esclarecimento. Eu acho que o Olímpio contorna muito bem o material de vocês, né? Só estou pontuando, fazendo, Olímpio, uma adequação da sua fala dentro do material deles, que é o material que eles estudam aí, é o material apostolado, tá bom? Aí a gente abre para pergunta, para comentário, quente nos minutos que nos restam aí, se tiver alguma pergunta, algum comentário, eu acho que fica válido a gente fazer essa discussão. Eu falei que vocês perguntam, vocês são muito bons, então fiquem à vontade, tá? Não me faça passar vergonha não, senão tiro ponto. Brincadeira, tira nada. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Fernanda, Risa, Eric, Matheus, Paulo Vitor. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer aí a participação do professor Olímpio. Eu também sou fã de Kant, sei muito pouquinho ainda, mas a gente vai se aprimorando aí nas aulas de filosofia do professor Flávio e na vida, né, no dia a dia, porque Kant também é dia a dia. E essa tirinha é sensacional, já até alunos, mandei aí uma mensagem para o professor no Zap para ele explorar bastante essa tirinha aí com vocês, que eu fiquei apaixonada por ela. Pode passar uma atividade, que esses meninos são realmente muito bons e eles vão explorar isso de uma forma muito satisfatória. E eu acho, Flávio, dentro da sua fala aí, que realmente a gente tem que viver com essa perspectiva de vida, ou seja, de que esse dia aí não seja uma utopia, que ele chegue, porque a gente tem que evoluir em todos os sentidos, principalmente no sentido ético. Eu assisti uma palestra esses dias e o palestrante falava assim, a gente tem que ser ético, eu até falei isso também já nas minhas aulas do segundo e do terceiro ano, a gente tem que ser ético até no banheiro do shopping, no papel higiênico, porque senão você pensa assim, não estou pagando, aquela máxima, né, de que eu não tenho nada com isso, estou fora e PPP. Não é assim. Então, a gente tem que ser ético em todos os momentos. Quando está olhando, quando não está olhando, porque a sua consciência é o seu guia, né, como diz a bela frase. Então, você tem que ser a todo instante. Eu acho que, a partir daí, se a gente fizer o nosso papel, se for ético até você mesmo, a gente consegue mudar esse mundo aí, porque está difícil. O negócio está complicado, então acho que depende das pessoas. Não é como o professor Olímpio falou, não é você colocar a culpa em A mais B, é você fazer a sua parte. Pelo menos essa aí é a minha linha de pensamento e também de conduta. Pelo menos tenho me cobrado em relação a isso. Olímpio, já deu sinalizado aqui que a gente tem 5 minutos e tem algumas perguntas lá. Vou tentar sintetizar aqui para a gente ver se consegue, pelo menos, dialogar um pouquinho. Primeiro tem um elogio da aluna da Fernanda sempre muito amável, dizendo que achou excelente a explanação, no momento não tem nenhuma dúvida, acha que dá para dialogar com Kant. A Risa está perguntando assim, se o Kant tem alguma referência de Platão, parece que essa obsessão dele pela racionalidade, né, isso não tem um resquício platônico dentro da filosofia de Kant? Excelente pergunta. E o Matheus está colocando assim, o indivíduo não deve agir fora da moral universal, mesmo que suas ações não interfiram no outro ou lhe tragam felicidade. Então, assim, em nome da própria felicidade, não dá para a gente poder, às vezes, dar uma amenizada nessa moral universal, se foi isso que eu entendi? Aí tem essas duas questões, eu acho que dá com... A gente tem 4 minutinhos agora, dá para a gente contornar isso nesses 4 minutinhos.
tem resquício de Platão e Kant, e justifica a gente, às vezes, relativizar essa moral universal em nome da felicidade, que é um grande tema da filosofia contemporânea, é a felicidade, né? E aí? Rapaz, olha só, 10. O que Kant está querendo fazer, cara? Ele não despreza, vamos supor assim, nem o céu nem a terra, né? Que quando ela fala assim, pô, não tem resquício de Kant? Tem sim. Embora ele desloque, né, a força do seu pensar para a ação prática do humano enquanto no ambiente terreno, na Terra, Terra mesmo, é homem, planeta, planeta, homem, ele impõe para essa conduta ética da ação prática a racionalidade. Então, o Kant, ele é daquela linha em que em filosofia nós temos como filósofo da intersubjetividade. Ele dialoga, da subjetividade, tá, gente? Da subjetividade. Ele dialoga tanto com o eixo objetivo como subjetivo, né? Em Platão, você tem essa subjetividade, né? Lá no ideal, né? Então, o mundo, nós seríamos apenas cópias, né? Aqui na Terra, de indivíduos ideais, né, que já estariam presentes, né, lá no mundo das ideias de Platão. Né? Então, tem sim um pouco do resquício do idealismo, né, platônico ali, atravessando Kant. Agora, em relação a se dar para ser feliz, para Kant, a felicidade individual ela é desnecessária. É a sociedade que tem que ser feliz. E para você alcançar uma sociedade feliz, você tem que abdicar de sua felicidade enquanto indivíduo, né? Então, por exemplo, você vai lá para uma pousada, né? Você economiza energia, ar-condicionado, você toma banho quente num curto espaço de tempo quando está dentro da sua casa. Pô, você pode ser feliz quando está pagando caro lá numa pousada, né? Mas, poxa, para você ver a sociedade feliz, nessa pousada você vai ter que agir tal qual você age dentro da ética de sua residência, né? Porque a energia consome natureza, né? Então, se você tem essa preocupação dentro de casa com a sua economia,